parabéns a Arela pelos 20 anos. Eu estou de coração aí com vocês e vou aproveitar essa oportunidade de estar presente nesse simpósio tão querido, com tantas pessoas que eu amo, para falar um pouco do assunto que faz parte do meu dia a dia. Eu sou fisioterapeuta respiratória, com especialização em doenças neuromusculares, só atendo doenças neuromusculares, e a ela faz parte da minha trajetória. E ao longo de muitos anos, me chama a atenção que algumas coisas continuam sendo um desafio muito importante dentro da nossa prática clínica. Então, o que nós temos de desafios... Deixa eu mudar aqui a... Eu não estou conseguindo passar o slide. Parece que travou. Foi. Quais são os principais desafios que nós temos dentro da... Tudo bem? Tudo bem aí, gente? Me sinalizem se está tudo certo, eu estou sem comunicação, tá? Oi, Simone, a Leila aqui, tudo bem? Um beijo. Tá tudo Obrigada, certo, a gente está amor. te vendo e te ouvindo bem, tá? Então tá bom, então vamos lá para não atrasar mais vocês aí, né? Então, que bom, Leila, que bom estar com você no Cobrem e agora aqui, né, nos 20 anos da Arela. Muito obrigada, viu, por esse convite, por essa permissão. Então, quais são os principais desafios que nós enfrentamos hoje no tratamento respiratório da ELA? Algumas coisas, elas são recorrentes, né? Pelo menos há 20 anos que essas coisas elas são recorrentes na nossa prática clínica. Identificação precoce da fraqueza da musculatura inspiratória, expiratória e bulbar. Então, o que eu preciso fazer para identificar precocemente essa fraqueza e poder tratar essa fraqueza? Avaliação. Esse é um desafio. Dificilmente acontece. Planejamento do manejo do tratamento respiratório com os achados da avaliação correlacionados com o quadro clínico. A escolha, a implantação do equipamento adequado ventilatório de tosse assistida, de acordo com a fase da doença e o quadro clínico apresentado. As medidas adequadas de suporte ventilatório não invasivo no momento da gastrostomia, se essa for indicada. Nas hospitalizações, seja por uma pneumopatia, por uma outra doença, seja pelo momento da gastrostomia, nós temos o paradigma da manutenção e ajuste dos equipamentos, dos parâmetros ventilatórios e da oxigenoterapia. E, em casos mais graves ou agudos, da necessidade de intubação orotraqueal, nós temos o paradigma da extubação e da traqueostomia. Eu vou discorrer sobre os pontos mais importantes e depois eu fico à disposição de vocês através do meu e-mail, do celular, para discutir caso vocês estejam frente a uma situação dessas e precisem somar, né, um apoio. Então, nós temos que pensar que nos indivíduos saudáveis, o impulso respiratório e a bomba muscular são capazes de atender a carga respiratória que é a demanda durante o sono. Nos indivíduos com doença neuromuscular, a insuficiência respiratória ela é causada pelo desequilíbrio entre a força muscular inadequada e o aumento da carga respiratória. Ou seja, na fisiopatologia dessa doença, da esclerose lateral amiotrófica, eu tenho de base a fraqueza muscular, causada pela degeneração neuronal. Então, é a fraqueza da musculatura inspiratória, expiratória e bulbar. E para a parte respiratória, essa fraqueza ela se faz mais importante quando? Durante o sono REM. Durante o momento que o nosso paciente deveria estar descansando, é um momento que a fraqueza está mais acentuada. Então, essa referência, ela traz de forma clara, para poder discutir melhor a fisiopatologia, ela mostra que a fraqueza da musculatura inspiratória, a fraqueza da musculatura expiratória, a fraqueza da musculatura bulbar, com as infecções que podem acontecer, com a questão da desnutrição, com algum comprometimento às falências cardíacas, dependendo da doença neuromuscular, as apneias obstrutivas, deformidades, elas vão, todo esse conjunto acaba levando
há uma respiração mais rápida e superficial, áreas de colabamento alveolar, as microatelectasias ou atelectasias grandes. Você vai ter uma alteração da relação ventilação-perfusão e nós usamos um termo muito comum que é hipoventilação noturna, que se acentua durante o sono REM. Então, a maior complicação da parte respiratória e da fraqueza da musculatura inspiratória é essa hipoventilação noturna que ela vai acontecer lá no sono REM. O indivíduo dorme, quando ele tem o tônus muscular rebaixado, ele tem maior dificuldade para respirar. E aí as pessoas precisam introduzir a terapia de tratamento em que momento? Durante o sono REM. Portanto, é um desafio quando me falam, o meu paciente não consegue dormir com a ventilação, ele pode usar durante o dia? Vai substituir a causa, que é a hipoventilação noturna durante o sono REM? Deixo essa pergunta para vocês, né? Então, o tratamento, para ser efetivo, para mudar o declínio acentuado da função pulmonar, ele tem que ser utilizado da maneira correta e no tempo correto. Depois você vai ter na fraqueza da musculatura expiratória o aumento da celorreia, que todos conhecem bem, associado à dificuldade de deglutição ou de expulsão dessas secreções. Então, com isso, mais complicações. É uma tosse ineficaz com aumento de secreções. Na fraqueza da musculatura bulbar, você pode ter as microaspirações ou até grandes aspirações. Tudo isso vai contribuir para um quadro de infecção respiratória e, a princípio, você vai ser um paciente hipercápnico, né? Você vai ter retenção de gás carbônico, mas depois, num segundo momento, já vamos ter uma hipoxemia, uma queda dos níveis de oxigênio durante o dia. Compreendendo essa situação que nós temos pela frente, nós vamos poder tratar melhor. E, para isso, precisa avaliar. Nessa avaliação é que você vai identificar a fraqueza muscular, acompanhar a evolução da doença, vai fazer as devidas intervenções. Essa avaliação ela deve ter para a esclerose lateral amiotrófica uma frequência no mínimo trimestral. E aí, frente a algumas questões importantes, se eu vou introduzir os exercícios com expansão, por exemplo, com ambu, se eu preciso de uma máquina de tosse, se eu preciso de um aparelho de ventilação, ou se toda a equipe decide que nós precisamos de uma gastrostomia, eu posso ter essa redução da frequência diminuída, ao invés de trimestral, mensal, quinzenal, depende daquilo que eu estou acompanhando, mas no mínimo trimestral. A avaliação ela tem vários itens de avaliação, dentre eles o que determina, ainda é o que determina momento de ventilação, momento de gastrostomia, é a espirometria, feita com espirômetro ou com ventilometria, com ventilômetro, que é a medida que quantifica o ar que entra e sai dos pulmões, ela pode ser feita de forma lenta ou forçada, não há diferença significativa entre essa situação, mas é uma medida que ela permite diagnóstico, ela quantifica o distúrbio, ela faz parte integrante da avaliação. Por exemplo, nós falamos que quando você tem uma capacidade vital forçada de 50% do predito, é um momento muito bom para fazer gastrostomia se essa for indicada, porque aí você não vai ter, nesse caso, uma complicação respiratória. Então, é um momento ideal, você consegue ali determinar esse momento. Em relação a outras condutas, você vai ter que associar o quadro clínico e pensar sempre que os sinais e sintomas, eles são soberanos a qualquer número, né? Então, na fraqueza da musculatura inspiratória, que normalmente é o nosso alvo inicial, nós temos lá aquele padrão respiratório rápido e superficial, então já é difícil fazer inspirações profundas, aumento da carga elástica, uma redução da complacência torácica e pulmonar, a capacidade vital forçada, ela vai declinando, com isso tem um aumento do trabalho respiratório, essa ventilação, ela se torna mais difícil, é uma ventilação pobre, vai ter mais retenção de gás carbônico, depois, consequentemente, mais diminuição dos níveis de oxigênio, vai fazer microatelectasias e vai levar um quadro agudo de infecção. É por isso que as pessoas vão parar, muitas vezes, no hospital. Então, se você conseguir vencer esse desafio da avaliação e acompanhar o paciente em avaliação, você não vai necessariamente ter que passar por esse momento de forma tão frequente, né? E aí, nós temos ainda sintomas principais que nos apontam para esse desafio de ver se o paciente está tendo hipoventilação noturna durante o sono REM. Então,
Dor de cabeça de manhã, que é uma dor bifrontal, que ela passa quando você acorda e começa a ventilar. Então, ela é uma dor que ela traduz retenção de gás carbônico. O paciente que acorda frequentemente com dispneia, taquicardia, acorda muitas vezes para micção, muito sono durante o dia, dificuldade de concentração, pesadelo que está sufocando, caindo de lugar alto. E o mais importante, que é o que nós vemos quando estamos nos ambulatórios, no atendimento, no consultório, é o emagrecimento. O emagrecimento chama muita atenção. Isso é um sinal de hipoventilação noturna precoce. Se você conseguir identificar e tratar nesse momento, você vai estar intervindo diretamente no declínio da função respiratória. Então, o paciente vai ganhar anos lá na frente, né, de qualidade de vida, com uma saúde melhor. Às vezes, as coisas elas não são possíveis no tempo que nós imaginamos, e aí, nesse caso, você pode ter sinais mais tardios, e aí sim, com comprometimento até cardiológico, com edema de membros inferiores, e aí você vai ter uma pessoa mais ansiosa, mais irritada, mais deprimida. O aumento da micção noturna ele se torna mais importante, com uma função intelectual prejudicada, e queda no rendimento ocupacional, seja ele laboral, de estudo, e nas atividades também íntimas, né? Então, aí você já vai ter um problema mais sério. Frente à avaliação, uma vez que você identificou o problema, você desafiou a avaliação, ainda tem uma coisa importante para falar, na avaliação da esclerose lateral amiotrófica, é padrão ouro a diferença de 25% a 30% das medidas de capacidade vital forçada de sentado para supino. Então, se você tem um paciente que você pede para ele deitar e ele não consegue manter a postura de supino por desconforto respiratório e pede para sentar, e se você faz a medida e você tem uma diferença, você já está frente a um comprometimento respiratório com mais ou menos 50% de perda de fibras diafragmáticas. Portanto, fazer a mensuração da capacidade vital forçada, e o ideal é que ela seja feita mesmo por um fisioterapeuta nesse caso, porque nós não conseguimos preencher todos os critérios da avaliação que existem para um pneumopata só, né? Então, precisa observar outros itens. Ou por um pneumologista que esteja habituado a lidar com essa patologia. O planejamento do manejo do tratamento respiratório ele tem que ser correlacionado com esses achados da avaliação para ter sucesso. E aí tem essa revisão da literatura que ela mostra qual é o nosso manejo, qual é o principal manejo, aquilo que você tem que saber para não errar. O que você faz para você não errar no seu tratamento? Se você identificou fraqueza da musculatura inspiratória, respiratória, da musculatura expiratória, da respiração, você tem que dar um suporte para essa musculatura. E aí, no suporte da musculatura inspiratória, você vai usar técnicas que façam uma insuflação pulmonar melhor. Então, vai ser uma respiração assistida, com inspiração empilhada ativa, que é um empilhamento que nós fazemos com o ambu, né? É tão discutida essa técnica. É importante usar o ambu? Claro que é. Quando na avaliação você tem uma capacidade vital forçada igual ou menor a 80%, é o momento de iniciar o uso do ambu. E a indicação clássica é de 2 a 3 vezes por dia, de 10 a 15 repetições, com quantas insuflações couber, né, nos pulmões do nosso paciente. É muito difícil que caibam menos que 2 e muito difícil que caibam mais que 5. Então, você insufla, 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 o ambu fica rígido e você para de insuflar. Ele vai retendo esse ar aqui na glote e por isso que é uma técnica compartilhada com a fonoaudiologia, porque ela também se beneficia desse aumento da pressão intrapulmonar, e o fechamento glótico, que vai interferir diretamente nas funções de fala, de deglutição e outras coisas. Portanto, você vai ter a respiração assistida com essa inspiração ativa, que é o empilhamento que nós falamos, o air stacking com ambu, ou uma inspiração empilhada passiva, que é quando nós orientamos a fechar as válvulas do ambu para não ter vazamento, e uma inspiração única, onde você pode usar uma máquina de tosse, um ventilador volumétrico ou o próprio ambu para fazer uma única respiração assistida. Para a musculatura fraca expiratória, a tosse manual, onde você faz o uso do ambu e faz uma prensa tóraco-abdominal. E para a fraqueza da musculatura inspiratória e expiratória, a tosse mecânica, que é quando você faz aquelas medidas de pico de fluxo de tosse e você conclui que medidas que estão ali entre 270 e 160 litros por minuto, você tem que pensar
numa tosse mecanicamente assistida. Então, a pessoa que ela tem 270 litros por minuto de pico de fluxo de tosse numa condição normal, você já vai aferir que se ela infectar, isso vai cair abaixo de 160 litros por minuto e ela vai precisar de uma máquina de tosse. Por que isso é um desafio? Porque você tem que fazer o pedido dessa máquina de tosse antes dessa situação acontecer. Então, você está avaliando, você viu que já começou a chegar a 270 litros por minuto, é o momento de fazer a solicitação da máquina de tosse. Dessa forma, eu consigo antever as medidas, né? E aí, gente, quando eu faço qualquer... a evolução natural da doença, ela é modificada quando ocorre qualquer intervenção, né? Qualquer que seja a nossa intervenção, ela muda o curso do rio, muda o curso da vida e muda o desfecho dela. Então, a nossa atuação, ela está diretamente proporcionada a isso. Eu falo, nossa, é a atuação da equipe multiprofissional e dos cuidadores e dos familiares do paciente, porque nós somos uma equipe, né? Nós somos um time que torce a favor da vida, como essa grande personalidade que é o Fábio Carvalho, né? Que foi uma personalidade sensacional, e a esposa dele, a Lina, e toda a equipe. Então, nós somos um time, não é verdade? Sempre torcendo. E aí nós temos no nosso manejo terapêutico o uso de respiração glossifaríngea, de técnicas com ambu, de técnicas com ventilação volumétrica. E a escolha e a implantação dos equipamentos ventilatórios e de tosse assistida, eu vou usar de acordo com a fase da doença e do quadro clínico. Então, este é um outro desafio que eu tenho que vencer. Não adianta eu colocar uma frase popular, né, o carro na frente dos bois. Então, o meu paciente, ele tem indicação de gastrostomia, ele tem uma capacidade vital forçada acima de 50%, e aí, nesse momento, ele vai ganhar uma traqueostomia de presente, porque eu não fiz o raciocínio correto de proteger a via aérea durante esse procedimento. Portanto, nós temos que ver a fase da doença, o quadro clínico, e agir nesse momento em conjunto, toda a equipe. Então, vai fazer um procedimento de gastrostomia, você coloca uma ventilação não invasiva para o procedimento ser seguro, com a presença do fisioterapeuta junto à equipe que vai fazer o procedimento, junto ao anestesista, junto ao cirurgião, junto à equipe de enfermagem. E isso é um sucesso absoluto. Agora, muitas vezes o paciente vai fazer esse procedimento com oxigenoterapia, sem ventilação, e aí durante o procedimento ele tem uma complicação cardiorrespiratória, acaba sendo entubado e traqueostomizado. Portanto, esse é um grande desafio. A proposta da aula de hoje era falar dos desafios, dos gargalos, né? Quais são os gargalos que ainda acontecem e o que eu posso fazer para modificar esses gargalos. Então, um dos gargalos é a gastrostomia. Para os familiares e pacientes, quanto antes aceitarem essa indicação quando ela ocorrer, tenham certeza de que é muito mais seguro, é muito tranquilo e não tem repercussão respiratória. Mas, às vezes, as coisas não saem dessa forma e aí você vai ter uma repercussão respiratória e precisa, mesmo que não use ventilação para dormir, precisa da ventilação para o procedimento. Então, quanto mais disseminar essa ideia... Tudo bem? Estava tendo um retorno. Quanto mais disseminar essa ideia, mais sucesso nós vamos ter nesse tratamento. E as medidas não precisam ser antecipadas, medidas que muitas vezes nem precisam ser instituídas. A tosse mecanicamente assistida é outro grande desafio. Nós temos muitos equipamentos de tosse hoje, todos sabem que o Coffee Assist, esse maior, que parece uma máquina de pão, ele já foi descontinuado há muitos anos, mas nós ainda temos algumas espécies dele. Ele funciona, os que estão funcionando com manutenção. Aí nós temos o E70, hoje nós temos o Onyx Prime sendo lançado também com muitos recursos. Temos o Carlos, tá faltando aqui a foto do EOV 70, que é uma outra máquina de tosse. Então, não faltam opções de máquina de tosse. Antigamente, nós só tínhamos uma. Hoje, nós temos pelo menos cinco ou seis equipamentos, né? Não há nada que justifica não pedir esses equipamentos e não fazer uso. Olha, por exemplo, na traqueostomia, esse paciente que é do Eduardo, como que, olha, 91% de saturação, é só para mostrar como mesmo o paciente traqueostomizado se beneficia da técnica, né?
E aí o Eduardo faz a técnica, e ele vai fazendo a técnica repetidas vezes com a máquina de tosse. E eu acho que vale muito a pena vocês visualizarem isso, porque nós não aspiramos os nossos pacientes. E isso muda muito a qualidade de vida deles. Ó, já está enchendo o tubinho, tá vendo, de secreções, né? E imagina que nós não conseguimos isso com a sonda de aspiração. E aí eu quero só que vocês vejam no final que a saturação dele, ó, de 91 ela subiu para 97%, com essa remoção de forma assistida e sem ser invasiva. Então, não é porque você tem um paciente traqueostomizado que ele precisa ser aspirado. Ele pode ter uma melhora da qualidade de vida, da complacência pulmonar, uma redução do número de infecções, se nós vencermos esse desafio e aceitarmos que a máquina da tosse é o melhor recurso para essa condição. O programa travou, gente, só um minuto. Alguém tem alguma sugestão mais rápida, o pessoal da TI? Isso sempre acontece, né? Por isso que é melhor estar aí pessoalmente com vocês. Vou tentar reiniciar. Então, se alguém tiver uma sugestão, me fala aqui pelo WhatsApp. Ou eu vou fechar e voltar de novo com a aula aqui, não sei. Será que é melhor parar o compartilhamento? Eu vou tentar parar e compartilhar novamente, tá bom? Oi? Simone, está me ouvindo? Tô ouvindo. A solução vai ser mesmo você fechar e abrir de novo. Eu fiz isso, já estou tentando ser o mais rápida possível. Tá bom. Para não perder esse tempo precioso. Se demorar, aí você pega um avião e vem aqui que a gente resolve, tá? Ah, tô chateada de não estar aí, viu? Não voltou não, né? Voltou? Vamos ver se agora ele vai. Pronto, tudo bem? Entrou? Desculpa, gente. E aí, aqui é uma imagem de um paciente que ele não quis fazer traqueostomia e ele tinha um problema de disfagia importante, então ele se alimentava via oral, ele também não tinha gastrostomia, era uma opção dele, e aí os resíduos alimentares nós tirávamos com a máquina de tosse, então aqui era sempre um sucesso e não havia essa questão das pneumonias por conta disso. E aí, depois, quando você vai falar de indicação de ventilação mecânica, existem alguns critérios, como uma capacidade vital forçada abaixo de 50% do predito, ou uma oximetria, uma polissonografia que mostrem uma queda de saturação de oxigênio por 5 minutos igual ou menor a 88% do predito, uma retenção de gás carbônico acima de 45 milímetros de mercúrio, API max menor que 60 centímetros de água. Mas a grande questão é que, nesse caso, os sinais e sintomas clínicos, eles são soberanos a qualquer coisa, a qualquer número. Os sinais de hipoventilação noturna precoce. E aí nós temos uma portaria federal muito batalhada, né? A doutora Cari batalhou muito por isso, junto com a doutora Ana Lúcia Langer e outras pessoas, a Fátima Braga, tantas outras, que nos garante essa ventilação em qualquer estado do Brasil. Mas não adianta eu ter a ventilação garantida e não conseguir operar esse ventilador. Portanto,
Um outro desafio é que as estratégias terapêuticas elas sejam planejadas de acordo com a experiência do profissional e considerando a necessidade do paciente. Nunca desconsidere uma estratégia que o paciente já está adaptado. Quando o paciente tiver um quadro agudo, seja por gripe, por algum outro motivo, você pensa que ele vai retornar àquele quadro que ele tinha antes da agudização, mas leva um tempo. Hoje todo mundo fala muito em fadiga. Quando o nosso paciente ele tem uma injúria, ele fadiga e depois ele vai retornar ao que ele era, mas demora. O que eu quero dizer com isso é que um paciente que usa ventilação para dormir, após um quadro de gripe, ele pode ficar usando 24 horas, mas depois de um tempo ele volta à condição anterior dele, é só ter calma. E a frequência respiratória de backup, ela tem que ser sempre priorizada nessa ventilação. Eu não posso, de forma alguma, usar um aparelho no modo de pressão de suporte sem frequência respiratória. E a justificativa é a hipoventilação noturna durante o sono REM. O Fábio passou por todos os estágios. Ele passou pelo estágio de ventilação noturna, pelo estágio de ventilação 24 horas, e ele optou pela traqueostomia. Foi uma traqueostomia eletiva de acordo com a vontade dele. Então, tudo pode ser feito com muita tranquilidade se nós soubermos manejar os equipamentos. Um outro ponto importante, que é um grande desafio, é seguir as recomendações da literatura internacional do ISO, que ele fala que se você só vai usar o aparelho por um curto período com pequena dependência, você vai ter uma categoria de suporte pressórico, que são aparelhos mais simples, sem bateria interna. E quando você começa a usar com uma média dependência, em torno de 16 horas por dia, até 16 horas, você começa a necessitar de um equipamento intermediário. Ele precisa ter uma bateria, mesmo que pequena. E se você passa a ter grande dependência do equipamento, nós chamamos de suporte à vida. Portanto, não é necessário, na largada, pedir um suporte à vida, mas também não é aceitável um paciente dependente de ventilação utilizando um ventilador da ponta contrária. Isso vai contra a literatura internacional. Em relação à umidificação, na residência, no domicílio, a umidificação ativa, ela sempre é superior à umidificação passiva, sempre. A umidificação passiva, ela não é recomendada para paciente em ventilação não invasiva, porque não existe como você fazer a retenção do ar úmido no filtro após a válvula exalatória. As máscaras para ventilação não invasiva são um grande segredo dessa ventilação funcionar adequadamente, e toda a equipe multiprofissional gerenciada por uma pessoa liderando a equipe é que também faz o segredo do suporte ventilatório não invasivo acontecer. Bom, a traqueostomia ela vai ser considerada de forma eletiva quando o paciente tiver vontade. Quando tiver envolvimento bulbar, importante que o paciente de pé se sente bem, mas quando ele deita, ele sente que colaba a glote. Ou quando você tem uma falência mesmo da ventilação não invasiva, está utilizando altas pressões, está fazendo aerofagia importante, desconforto por distensão abdominal, mesmo fazendo revezamento de interface, você tem lesões importantes. Então, esses são motivos reais para a traqueostomia. Mas o que não é um motivo real é quando o paciente tem uma infecção respiratória, porque eles são vulneráveis a infecções respiratórias agudas por conta dessa fraqueza muscular que ela é exacerbada e frente às infecções mais ainda. E aí ele precisa ser hospitalizado, e aí nesta hospitalização, por esse desafio que nós precisamos vencer, por conta desses paradigmas, às vezes acontece uma medida ou outra que não está de acordo com o planejamento terapêutico que nós fizemos lá no começo. Então, é muito importante nesses quadros você ter ventiladores e equipamentos necessários para poder tirar o paciente daquele momento e entender que não adianta usar aparelhos na linha do sono nesses pacientes, não adianta colocar os pacientes em pressão de suporte, porque eles não vão dar conta de respirar durante o sono REM. Se você for precisar estubar esse paciente, o grande paradigma é que você não pode estubar um teste de ventilação espontânea, e muitos pacientes precisam e querem ficar em ventilação não invasiva 24 horas. E nós temos peça bucal para isso, nós temos recurso de oxigenoterapia acoplada aos ventiladores modernos hoje, caso o nosso paciente precise. O que nós não podemos é usar esse oxigênio por máscara ou por catéter nasal, porque sempre que o nosso paciente tiver uma hipoxemia,
ele vai estar com uma fraqueza muscular acentuada. Não adianta você corrigir a hipoxemia e não corrigir a fraqueza muscular. Eu penso sempre assim, por que que todos nós conseguimos enxergar o paciente ou qualquer pessoa que precise de um apoio da cadeira de rodas e nenhum de nós vai lá e puxa a cadeira de rodas do paciente? Porque nós sabemos que ele vai cair no chão. E por que que nós não entendemos que o ventilador, ele é a cadeira de rodas do diafragma? Se eu tirar o ventilador e colocar um catéter de oxigênio, o diafragma vai parar, vai falir, né? E o que acontece quando o paciente é hospitalizado é isso, ele tem um aumento da demanda respiratória, muitas vezes o ventilador vai junto com ele, mas não pode ser utilizado. Então, vamos dar um exemplo de um paciente que em casa usava 20 centímetros de água de pressão positiva, e 15 de frequência respiratória de apoio. Aí ele vai para uma instituição hospitalizado, e aí as pessoas, por desconhecimento da doença, reduzem essa pressão drasticamente e reduzem a frequência de apoio e muitas vezes colocam até em modo espontâneo. E o paciente começa a ter um aumento da demanda tão significativa que em poucos dias ele está precisando usar a droga vasoativa. Então, o paciente se torna um cardiopata muito rápido. E eu acho que esse é o nosso maior desafio hoje. Quando esse paciente vai hospitalizado, é preciso manter os parâmetros que ele está acostumado a utilizar. É preciso entender que isso é necessário para essa patologia. E a frequência respiratória também. Não há desmame de parâmetros ventilatórios, bem como não há desmame de frequência respiratória. Isso é muito importante para garantir a segurança e a qualidade de vida do nosso paciente. Existem protocolos específicos de extubação muito bem descritos na literatura que possibilitam que os pacientes tenham uma vida longa, de acordo com o seu fenótipo, mas principalmente de acordo com a evolução da doença. Então, essa é a nossa querida Ana Silva, em 2012, a Érica estava lá, depois em 2020 a Érica não estava, mas olha, só ela estava bonita, a gente não estava mais. E aí, nós vamos seguir tentando o impossível, que é esse possível que nunca foi tentado. Obrigada, desculpem as interrupções e excelente congresso para todos. Meu coração está aí hoje.